We're going to build the wall. We have no choice. Há ainda um momento em que Mário Soares, em campanha, terá beijado um anão pensando tratar-se de uma criança. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Para um país mais justo, para um país mais pobre. E estamos a assistir ao triunfo dos idiotas. Mais uma vez, bem-vindos ao Pós-Intelectual. Chegamos no nosso 6º episódio. Eu acho que a gente não estava a planear chegar assim tão longe. Né? A gente fez o nosso primeiro, já pensaram que a gente ia acabar já no segundo, no terceiro, mas olha, obrigado aos ouvintes que nos pediram por mais, e também aqueles que não pediram, olha, estamos aqui mais uma vez, mas subscrevam ao nosso canal no YouTube, Spotify. Hoje estamos aqui o nosso habitual, estamos aqui com o Pedro, estamos aqui com o Brás e com o Ricardo Ayai. Viva, camarada! Boa tarde. Oi. Mais uma tarde, ou uma noite, depende de onde você está. E vamos hoje falar uma coisa bastante interessante sobre as universidades, sobre indoutrinação, sobre partidos políticos, sobre político. Um assunto bastante controverso, bastante divisor aqui para quem é intelectual vai perceber do que estamos a falar. Doutrinação nas faculdades, isso foi até uma coisa interessante que foi sugerido para nós. Desde do ensino primário, nós estamos vendo aqui alguns casos, até, por exemplo, no Brasil, existem certas notícias dizendo alguns professores e pais até criticaram o ensino primário, secundário, por darem certos artigos, seja de esquerda e de direita. Agora passou para a universidade. Recentemente, algumas obras do ensino secundário até foram, não digo banidas, ou foram até recolhidas, né, num dos estados do Brasil, incluía até algumas obras de renome, obras de Machado de Assis, Mário de Andrade, Rubem Fonseca, Kafka, porque eram consideradas impróprias, né. Eu queria perguntar aqui ao painel, basicamente, se essa questão da doutrinação política na faculdade, seja na universidade ou no ensino secundário, mas vamos focar mais na universidade. Isso é uma realidade? Não só em Portugal, no Brasil, ou até no mundo, no sistema de ensino europeu, pode ser, podemos focar? Sim, eu acho que consegues ver claramente que existem universidades que são mais simpatizantes da esquerda e universidades que são mais simpatizantes com a direita. No nosso caso, por exemplo, a Universidade de Évora é uma escola claramente de esquerda. Eu tive noutra ainda claramente de esquerda, que é o ISCTE. Eu acho que isso depende muito da tipologia de professores e do background deles. E depois tens escolas claramente mais de direita, principalmente aquelas de gestão, como por exemplo o técnico. O técnico não, o ISEG, peço desculpa. O ISEG, por exemplo. E, portanto, acho que isso tem muito a ver com o próprio background da pessoa e a sua vida, não é? E não estou a dizer que esses professores vão doutrinar os alunos. Estou a dizer a maneira de estar, podemos julgar mais uma pessoa. Aliás, a maneira de estar pode ser mais chegada à esquerda ou à direita, mas não significa que isso seja relativamente mau no ato do ensino. Mas acreditam que uma pessoa, um estudante, quando chega numa universidade, seja ela considerada, porque assim, houveram alguns até estudos, alguns inquéritos aqui, em certos, eu acho que foi até no Reino Unido, que disse que essa ideia de universidades de esquerda, isso tem pouca influência nos estudantes. Vocês acreditam que existe uma certa influência no estudante em si, quando vai escolher cadeiras optativas, vai escrever algum artigo, vai escrever a tese, por exemplo? Ou até o futuro pós-universidade, até na escolha do próprio mestrado, acham que até o corpo docente pode ter uma certa influência no estudante? Eu vou ser rápido, acho que não, porque principalmente antes de ir para a universidade, a pessoa ainda nem sequer está formada politicamente a 100%, a grande maioria. Portanto, acho que isso não é um fator decisório quando a pessoa vai escolher a universidade. Os meus colegas podem ter uma opinião diferente. Eu concordo, mas dando o meu ponto de vista relativamente já no ensino universitário, também acho que não seja muito influente. Normalmente o aluno pensa sempre de duas formas, ou enverdar por um caminho que lhe fique melhor no currículo académico e escolher um caminho que não seja também para ele relativamente difícil.
Acho que é mais por aí. Não interessa bem aí qual é, se existe uma tendência política contrária a dele ou não. Não acho que influencie, dando o meu ponto de vista, claro. E em questão de, por exemplo, até a questão da literatura, da revisão literária que são oferecidas nas universidades, até as listas, a lista de leitura que algumas cadeiras podem dar. Isso talvez possa também ter uma certa influência até no conteúdo para onde a matéria vai ser levada, não? Mas isso traz outra questão, e traz a questão, creio eu também, a questão própria do aluno. Não que eu acredito que isso é correto ou que o ensino deva ser mais inclinado para a esquerda ou para a direita. Mas presumo eu que o aluno, quando entra para a universidade, já entra, não entra politicamente formado, mas entra com uma série de obrigações também. Eu franzo um bocado o sobrolho a essa questão, porque as pessoas, quando entram para a universidade, partem do princípio e devem ir com a ideia que vão aprender. Por um professor estar mais inclinado para a direita ou pela lista de leituras estar mais inclinada para a esquerda ou para a direita, a pessoa tem liberdade e tem a obrigação de completar o estudo e de complementar o seu estudo à sua vontade. Portanto, essa questão da doutrinação é interessante, talvez aconteça. Na parte das ciências sociais, tradicionalmente, acha-se sempre que é mais inclinada para a esquerda, mas um papel do aluno não está limitado a determinado lado, porque também acredito que o aluno forma o seu currículo e faz as suas leituras e faz o seu estudo dependendo daquilo que quer aprender ou não. Portanto, não acho que ninguém chega a uma universidade, se calhar, tirando em casos muito específicos, e esteja limitado a uma visão do mundo. Há pessoas que se calhar têm a cabeça fechada para esse tipo de perspectiva. Mas não acho que isso seja a regra. Era aí que eu queria chegar, porque a partir do momento em que a universidade e o ensino superior se tornou um movimento de massas, com o aparecimento da democracia em Portugal e com a construção de várias universidades e o reaparecimento de outras universidades que já existiam, que já tinham existido e que voltaram a existir, como é o caso da Évora, tornando-se um fenómeno de massas, atrai todo tipo de pessoas. E a maioria dos alunos, pelo menos esta é a impressão que eu tenho, não tem uma cultura política ou um interesse pela sociedade civil suficiente para autocomplementar o seu estudo dessa forma. Um estudante mais interessado vai fazê-lo. Agora, a maioria que está numa universidade para tirar um curso e pouco mais, é muito mais complicado de o fazer. E não é só isso. Uma pessoa, quando vai para a universidade, eu acho que é a grande maioria, não tem noção que universidades é que são mais inclinadas para este ou outro espectro político. Portanto, acho que também não há esse conhecimento. Eu não fazia ideia que a Universidade de Évora pendia mais para a esquerda ou para a direita quando decidi ir para lá estudar. E o mesmo falo para isto que foi o plano de estudos que me atraiu. E suponho que a maioria seja assim, ou o plano de estudos, ou o curso em si, ou a cidade, ou o campus em si. Eu acho que é mais por aí. Exato, ou a proximidade, ou fatores económicos também. Pronto. Eu acho que isto tudo vai sempre à frente, esta panóplia toda de escolhas vai sempre à frente do fator político. Pelo desconhecimento, obviamente, e também pela não formação política tão cedo na vida de uma pessoa. Mas independentemente de qualquer coisa, eu acho que até os próprios estudantes, quando entram na faculdade, eles entram, aprendem basicamente também a pensar e a criar suas próprias conclusões, né? Podemos ter por exemplo, até um docente ou até um chefe de turma que seja extrema esquerda ou extrema direita, né? Não é necessariamente que eu ou qualquer pessoa vá seguir a opinião dessa pessoa. Acho que é importante as pessoas terem a noção disso, né? Então, basicamente, o nome universidade, não é? Nós, universidade, estamos à espera de uma certa diversidade de estudos e de personalidades e de aprendizagens e, portanto, estamos à espera de todo tipo de pessoas lá e todo tipo de ensinamentos. Estamos à espera de diversidade dentro de uma universidade. Acho que isso é o que, no fim do dia, é o que conta, não é? É o paradigma da universidade, é precisamente esse. Exato. Portanto, é uma questão de discussão e é saudável que ela aconteça. Portanto, é aquele tema que se calhar, em certos contextos, acho que se calhar recai muito mais em cima da responsabilização do aluno
e da vontade que o aluno tem. E isto depois pode-se falar em muitos termos acerca de vagas, etc. Mas aquilo que se vê, se calhar, nas universidades hoje em dia, não é um público que esteja extremamente interessado nessa aculturação total e livre. Sim, e depois queria chegar também aqui ao ponto da fronteira que existe entre a ideologia e a ciência, ou o facto em que a ciência deve ser o mais neutra possível. No entanto, o ser humano é sempre parcial em tudo. Sim. Aquilo que é possível é que o ser humano seja o menos parcial possível quando está a fazer ciência. E dar aulas numa universidade é fazer ciência. É como se fosse um laboratório. É um professor a transmitir conhecimento e a obter um certo feedback. E depois a ideologia do professor vai sempre condimentando a ciência que ele produz ao longo da vida, sempre. Especialmente nas ciências sociais. Depois há um modo subtil de o fazer, que é usar a ideologia com o qual condimenta a ciência ou os factos para levantar questões a uma turma e estimular o pensamento crítico dos alunos, e depois há um modo manifesto de utilizar a ideologia para evangelizar os alunos, e isto é que está errado. Na minha experiência académica, acho que não tenho ninguém mesmo a apontar que tivesse um comportamento mesmo manifesto, embora se notassem vários professores qual era a tendência política daquele professor, e notava-se que eles gostavam de afirmar certas coisas. No entanto, nunca notei esta evangelização, esta tentativa Sim, de é uma evangelização, imposição. Né? até porque uma turma é diversa e há sempre gente de qualquer campo político numa turma, seja da direita mais à direita, ou do centro ou da esquerda, e havia sempre contraponto. E outra questão importante que eu também queria sublinhar, isto pode também ser um bocado, não sei se vocês estão de acordo ou não, é que esse tipo de professores normalmente que é muito apaixonado politicamente, isto acontecia mais antigamente, agora não sei se acontece tanto, mas esses professores mais apaixonados politicamente criavam certos grupos de discussão extra-aulas que serviram para estimular muitas personalidades que depois tornaram-se muito importantes na vida da sua região ou do seu país. Estava-me a lembrar, por exemplo, de um professor nos Estados Unidos da América, na altura da divisão entre negros e brancos, que criava uma série de grupos de estudo. Eu agora não me estou a lembrar do senhor, pá, mas houve um filme que foi feito com o Denzel Washington que falava disso, de um professor no interior dos Estados Unidos que criava grupos de estudo e equipas de debate que iam debater a nível nacional nos Estados Unidos, e muitas dessas pessoas que participavam nessas equipas de debate fizeram parte do grupo, do núcleo duro do Martin Luther King, na altura da reivindicação dos direitos dos negros, alguns anos depois. E, portanto, esse professor era muito apaixonado ideologicamente, e havia alguns que chamavam-no comunista, porque ele tinha uma certa atração por grupos sindicalistas, e alguns chamavam-no comunista. E, portanto, isto é só um pequeno exemplo de como esses professores que podem tender mais para um lado e são apaixonados ideologicamente, pode ser um positivo para com os seus alunos. E hoje em dia eu acho que é bastante importante instigar o debate, né? Porque cada vez mais as pessoas se confinam em grupos de interesse onde as pessoas têm basicamente os mesmos ou quase idênticos interesses que você. Hoje o debate parece que também está morrendo. Por exemplo, se eu sou apoiante da direita, ou seja, da esquerda, seja lá como as pessoas definem esquerda ou direita hoje em dia, né? Que parece que hoje em dia é um campo minado, né? É bastante. Hoje em dia é os anos 30 novamente, claramente, esta polarização política. E não há uma certa instigação para o debate. Eu acho que isso é bastante importante, e eu acho que as pessoas que tenham convicções, isso na minha opinião, debater coisas fundamentadas, porque imagina se todos nós tivemos a mesma opinião, né?
Pelo amor de Deus. Sim, o problema maior é, hoje em dia, a maioria das pessoas ir para um debate sem considerar o facto de poderem estar errados ou de poderem não ter razão e de não considerarem ou não assumirem que podem vir a aprender qualquer coisa de outra pessoa. Esse é o grande problema de hoje. As pessoas não sabem, deixaram de saber o que é debater. Já não é debater aquilo que se faz hoje, é tentar impor, tentar doutrinar outra pessoa, tentar impor o nosso ponto de vista. E isso que tu disseste, Matheus, atualmente foi substituído também por uma certa cultura de cancelamento que se nota mais, por exemplo, nos Estados Unidos. Tal como o AI disse, há pessoas que não sabem o benefício do debate e parece que hoje em dia cada vez estão menos dispostos a ter esse debate. A questão é cancelar, é a cultura do cancelamento. Uma pessoa não quer viver, nem quer absorver qualquer tipo de outro mundo. Quer viver dentro do dele e só aceita aquela visão. E a partir desse momento, o objetivo é cancelar o outro. E com as mídias sociais isso mudou bastante, né? Isso possibilita até, né? Eu entro num grupo do Facebook, eu posso, sei lá, simpatizantes da direita, ou simpatizantes da esquerda, ou simpatizantes do extremo centro, seja lá como for chamado. Eu acho que isso está intimamente ligado. Eu acho que isso está intimamente ligado com esta fração entre as pessoas, as redes sociais. Não sei ainda de que maneira, não sei ainda dizer de que maneira, e acho que daqui a uns anos vão existir muitos estudos sobre isso, mas acho que isto, do ponto de vista psicológico, funcionou de alguma maneira para polarizar as pessoas. O facto de poderes discutir com outra pessoa em tempo real através do teclado, quando podes estar tipo a pesquisar outras coisas para, mesmo que sejam fake news ou informação não acreditada, para construir os teus argumentos. Eu acho que isso deve ter alguma ligação do ponto de vista psicológico. Mas diz já, intensificar. Não, eu ia dizer que tinha vindo a intensificar as redes sociais. Vieram intensificar isso que tu estavas a indicar. Intensificou a mobilização e acho que em certos aspectos, em certas situações, criou uma espécie de uma cultura de gangue dentro daquele meio. Eu queria só mudar um pouco aqui a parte face à doutrinação. Até o Braz aqui falou sobre os professores nos Estados Unidos, até na época, do que havia as divisões, segregações, e até os professores, com certo ardor político, criarem grupos. E era até bastante interessante, até durante o período pós-Segunda Guerra Mundial, né, nos Estados Unidos especificamente, aquela questão do ensino, o que um professor estava ensinando, né, se era uma certa doutrinação comunista na época, se era anti-americano, se ameaçava a soberania americana, né? Talvez esse período pode ser referido como macartismo, né? Mas isso durou durante 10 anos, praticamente, pela minha pesquisa aqui, até 56, né? Entre 46 e 56, logo após a Primeira Guerra, no início da Guerra Fria. Hoje em dia, existem certos movimentos parecidos, eu não digo movimentos parecidos, mas uma certa ideia parecida, que era também nos Estados Unidos alguns grupos, que é aquela name and shaming, alguns professores que têm bias político. Então parece que houve aqui uma certa renovação desses mesmos princípios, né? A questão que eu coloco aqui é se esses professores ou alunos, né, professores ou acadêmicos, né, no modo geral, são colocados nessas listas, seja por quem for, já foram acusados que são grupos da direita a tentar fazer isso com professores da esquerda, depois são grupos da esquerda acusados que são professores da direita, e depois quem vai lá saber quem é quem. Qual pode ser o impacto disso na questão das pesquisas do meio acadêmico? Eu digo a questão do futuro do research, porque se as pessoas têm medo de fazer um tipo de research, como é que isso pode influenciar? Essa é a minha questão para a mesa. Pode influenciar na medida em que a ciência e a política andam de mãos dadas as duas. Quando tu tens mais pessoas a produzir ciência que estão inclinadas para um dos polos políticos só, tens ciência a ser produzida com base na maneira de pensar daqueles académicos. Que, como eu disse há bocado, a ciência vai ser sempre condimentada com um pouco da ideologia que cada um carrega. Ciências sociais, principalmente. Exato. E tendo esse desfazamento entre esquerda e direita, seja para um lado, seja para o outro, é sempre péssimo. Porque não gera contraponto científico. Gera apenas um lado. Sim, é mais ou menos o preto e o branco, né? Não existe o meio, né? Não existe o intermédio, né? A gente não pode ser binário nessa questão, não acha? Pode não ser completamente mau se tu deixares espaço
para outras pessoas discutirem alternativas. Podes até ter um mainstream mais voltado para a esquerda completamente, mas se deixares um espaço relativamente grande para a discussão de ideias em todos os outros campos, eu acho que pode não ser muito pode não ser prejudicial. O problema aqui é quando tu tens uma fração virada mais para um aspecto político e depois não, desvirtuas completamente a discussão, que é o que está a acontecer em muitas sociedades no dia de hoje. É que não há discussão, o que há é, como o AI estava a dizer há pouco, e todos nós, ao fim e ao cabo, que é uma indoutrinação de um certo tipo de pensamento. Mas até que ponto isso, vamos supor, se eu sou parte de um partido, seja da esquerda, da direita, sou conhecido por isso, e vou para o meio acadêmico, sou uma pessoa bastante conceituada, sou uma pessoa bastante, tenho pronto, doutoramento, pós-doutoramento, tenho N cursos estrangeiros, etc. Mas pronto, eu sou conhecido por ser parte de um partido de esquerda ou da direita, seja o que for. Esse rótulo que as pessoas hoje em dia colocam é muito mal para o meio acadêmico, não é? Porque a pessoa pode ser a pessoa mais capaz do mundo, pode ser especialista numa área, mas eu vou falar assim, olha lá, veja lá, porque eu não vou ouvir esse gajo, porque ele é do partido da esquerda. Isso foi exatamente o que aconteceu esta semana com o Rui Tavares. Ele foi convidado para dar uma aula da telescola, uma aula de História e Geografia, e o CDS, que é um partido que se está a afogar e que está desesperado para se manter vivo no Parlamento, porque sabe que nas próximas legislativas pode desaparecer dali, querem roubar um bocadinho da retórica ao Chega sem parecerem grunhos, mas depois são completamente desonestos intelectualmente. E vieram criticar o facto do Rui Tavares, um homem da esquerda, estar ali a tentar endoutrinar as criancinhas coitadas. Mas quando nós, durante décadas, ouvimos o professor José Armando Saraiva, que era um fascista assumido, que até ao fim da vida dizia que Salazar para ele era um santo, o CDS não se manifestava com certeza. E eu não tenho nada contra o professor Germano Saraiva, eu adorava ouvi-lo e de vez em quando ainda vou ouvir os programas novamente da RTP ou ao arquivo da RTP. Há algumas coisas que me interessam de vez em quando. Mas é esta a questão. Faz falta se as pessoas são boas naquele campo académico, elas têm que exercer ao máximo e transmitir o conhecimento que produzem ao máximo. E isso aconteceu precisamente esta semana com o Rui Tavares. Eu gostava de perceber se aqui uma... Epá, aqui é que conseguimos ver aquele pensamento tipo extremista de polarização. Do tipo, se fosse um professor de história conhecido do CDS ou extremamente à direita, se alguém dizia alguma coisa, é porque eu não percebi de todo, confesso, não percebi de todo o que é que o Nuno de Melo, que foi, para quem não sabe, foi quem fez esta publicação sobre o Rui Tavares, e esta acusação de ele estar a doutrinar os alunos. Eu não percebi qual foi o objetivo, porque o Rui Tavares, eu dei-me ao trabalho de ir ver a aula, ele não disse nada do que extra do que aquilo que as crianças normalmente aprendem sobre a história de Portugal na escola. Então eu não percebi qual foi o objetivo mesmo. Não, é ridículo e é uma demonstração dos tempos em que estamos a viver. É desonesto intelectualmente apenas. Mas isto também aconteceu à direita. Aqui há 2 anos, salvo erro, Jaime Nogueira Pinto era para ir dar uma conferência, sim. Uma conferência na FCSH e a FCSH, a Associação de Estudantes da FCSH, na altura pendia para a esquerda, fizeram com que a conferência fosse cancelada por causa de ser o Jaime Nogueira Pinto, que é um homem que, embora em termos ideológicos eu também não concordo muito com ele em grande parte das coisas que ele diz, mas eu consigo separar isso ao ponto de dizer ao ponto de perceber que ele é um homem inteligentíssimo e que, enquanto académico e produtor de conhecimento e de sabedoria, é excelente. São gajos intelectuais, consegues sempre tirar algum sumo daquilo, consegues aprender alguma coisa e és suficientemente crescidinho para saber separar a parte do homem que é ideológica daquilo que ele está a tentar ensinar do ponto de vista científico, seja qual for a área. Portanto, não consigo perceber, honestamente, pessoalmente, mas isto já do meu ponto de vista pessoal, porque eu sempre tive muita ligação e sempre estive habituado
a dar-me e a falar com pessoas de todo o tipo de áreas, desde da direita à esquerda, e sempre tive muito interesse nisso. Acho que isto é muito enriquecedor para uma pessoa abrir-se a qualquer tipo de pessoa para tentar entender as coisas, mas pronto, isso Sim, sou eu. porque senão uma pessoa fica numa bolha, né? Basicamente, de uma bolha ideológica, uma bolha de educação. Uma pessoa nunca aprende uma outra perspectiva, né? Seja também questões de educação, questões de leitura, ou seja, se eu leio um livro do mesmo autor sempre, porque ele é da esquerda, olha... Isso não é possuir sabedoria ou conhecimento, isso é possuir uma crença. E vais defender a tua crença até à exaustão. E é colocar o sentido crítico abaixo da ideologia. E quero só acrescentar que o Jaime Nogueira Pinto tem um excelente gosto literário. É um prazer ouvi-lo falar sobre livros. Tá aí a recomendação do Pedro, já dessa semana. Foi também o Jaime Nogueira Pinto que defendeu o Salazar no programa Grandes Portugueses e ganhou. Ei! Foi ele também. Bom, estamos a já ficar sem tempo. Esse tema que discutimos hoje foi o primeiro que estamos a abordar através de recomendações. Então, nós estamos a receber várias recomendações. Eu digo várias e realmente são várias, são muitas mesmo. E escolhemos essa porque, pronto, veio a primeira, né? First come, first served. E foi o Manuel Marchante que sugeriu. E obrigado pela sugestão. E se você, ouvinte, você, subscritor, você que nos financia, tem alguma sugestão, por favor, não hesite em contactar-nos através das nossas redes sociais. Eu acho que a gente tem coragem a isso porque gostamos de falar de temas que não estamos, às vezes, até confortáveis em falar. Porque se eu começar aqui a falar de temas só que eu gosto, que o Ayai, o Pedro e o Brás gostam, eu acho que vocês iam apanhar uma ganda seca. Porque o programa não é para nós, o programa é para vocês. Gostaram, né? Então, nós agora vamos para as nossas recomendações. O Pedro já fez uma aqui, mas ele pode fazer outra. O que fez essa semana? Eu esta semana ia sugerir uma trilogia. A trilogia Before, que o Pedro também conhece, que o primeiro filme desta trilogia, que foi Before Sunrise, foi lançado, vai fazer 25 anos no próximo dia 12 de maio. E esta trilogia é uma ode àquilo que é a conexão humana entre duas pessoas. Isto é um filme que eu encorajava toda a gente do mundo a ver, porque vale sempre a pena, não é tempo perdido. E era só. Pronto, fomos breves dessa vez. Nenhum livro, nenhum... isso foi um livro. Não, isto foram 3 filmes, Mateus. 3 filmes. Isso é uma trilogia. Wake up! Então pronto, olha, já são 3 recomendações. Brás. Queria recomendar um filme e um livro. Um filme é o Viceroy's House. É sobre a passagem da independência por parte do Império Britânico à Índia, ou seja, é sobre a independência da Índia, é sobre a vida do último vice-rei da Índia, um britânico, e é sobre todos os problemas que ele teve a dar independência àquele povo, sobre as indicações do Churchill e depois a divisão entre a Índia e o Paquistão. É muito engraçado esse filme. E tem a participação da Scully, dos Feios Secretos, que é uma menina muito gira. Depois, o livro. Eu não sei o que vocês gostam deste livro ou não, se já leram, mas é um livro muito conhecido. É do Carl Sagan, é de ficção científica e é o Contacto. Vocês já leram esse livro? Não. É um livro extremamente interessante. Ele basicamente, como sabem, ele é um cientista. Era um cientista, já morreu. Ou seja, tem conhecimento de causa. Ele basicamente imaginou como seria o primeiro contacto entre uma civilização alienígena e o planeta Terra. E, portanto, é um livro muito engraçado. Até já fizeram um filme sobre isso. Mas o livro é realmente muito bom e recomendo. Contact. A parte inglesa. A língua inglesa é Contact, do Carl Sagan. E fala sobre o debate entre os humanos e os extraterrestres, quando eles chegam e têm opiniões diferentes. Não, ele transforma aquilo de uma maneira... vocês têm que ler, não vou ser spoiler, não é? Mas ele transforma aquilo do ponto de vista... Ele vê aquilo do ponto de vista científico.
Estás a perceber? E não é aquilo que vocês estão a pensar do tipo Armageddon e cenas assim. Armageddon não, como é que é o nome? Daquele Olha, não sei filme agora. de Alien. O Dia da Independência. Não é nada disso. Não é nada disso. Pedro, como é que é? Toda a gente sabe que se há uma coisa que as pessoas gostam menos do que discutir é de spoilers, portanto. Exato. Eu não vou spoiler. Não. Exatamente. Eu vou só fazer uma adenda ao que o Mateus disse. Eu não fiz uma recomendação. Eu disse que era um prazer ouvir o Jaime Nogueira Pinto a falar sobre livros. Vê lá, senão me aparece aqui uma brigada de pessoas de esquerda à porta. Vou fazer 2 recomendações. Estás fedido amanhã. Estás fedido amanhã. Se eu nunca mais voltar ao podcast, já sabem, estou num gulag. Mas as pessoas estão mantendo a distância social de 2 metros, né? Ainda por cima é Évora, é só comunas aí. Diz lá, Pedro. Queria fazer 2 recomendações. Uma série da Netflix chamada I'm a Killer. Ainda não vi a série toda, mas ela é uma série que funciona à base de episódios standalone, portanto o conteúdo da série é mais ou menos o mesmo em cada episódio. E é uma série que faz entrevistas com com assassinos, e é um bocado doentio. Do ponto de vista do comportamento humano é interessante. E queria recomendar um documentário que vi hoje, chamado Becoming, que foram os bastidores das apresentações do livro da Michelle Obama, e acho que é um filme admirável. Acho que a forma como expõe certos temas é bastante interessante, porque ela consegue levantar certas questões que muitas vezes e na sociedade americana são levantadas e são consideradas fraturantes, e ela fala de uma forma muito interessante, sem dar asa à linguagem ideológica, a terminologia de ódio e etc. E foca-se muito nas pessoas. E acho que isso é uma abordagem interessante e que se calhar é necessária. E queria lançar um rap. Eu há uns dias fiz um post no Instagram do Pós-Intelectual a perguntar se alguém estava interessado, algum dos nossos seguidores ou se calhar colegas estava interessado em fazer uma leitura conjunta do livro. Portanto, vou analisar as respostas e depois, se alguém estiver interessado, à data de saída deste episódio, eu vou começar a lê-lo nesse dia propositadamente, para haver uma sequência e uma sincronia na leitura. Portanto, lance esse rap. E é só. Com certeza, com certeza. O pós-intelectual sempre a inovar, a expandir território para cultura e o saber. Porque nunca é demais, né? O saber, a cultura, nunca é demais. Hoje em dia não sei, mas... eu dessa vez... Olha, o Brás recomendou semana passada um CD, não foi? Um álbum. Nine Inch CD. Nails, sim. Um CD eu acho que já ninguém mais usa, né? Eu recomendei um álbum, mas pronto, pode ser Um um álbum álbum, pelo Spotify, não tens de comprar o CD. Não, Podes sacar. Eu vou recomendar um website, pode ser? Um website que é bastante interessante, que é de notícias. Chama-se allsides, allsides.com, que basicamente analisa a mesma notícia de vários prismas da direita, da esquerda e do centro. O site em si não escreve a análise, mas partilha a mesma notícia como visto da esquerda, do centro, pronto, ou da direita. É bastante interessante uma certa variação na linguagem utilizada nas headlines e também da maneira que o artigo é escrito por diferentes repórteres e diferentes websites. Eu acho que é bastante interessante. Pronto, mais uma vez, gostaríamos de agradecer aos ouvintes, vocês que estão a fazer jogging, que estão a deitados na cama, estão a apanhar o autocarro agora para ir para o trabalho, ou seja lá o que estejam a fazer. Recomendem alguns temas para discutirmos. Esperamos que tenhamos debatido esse tema da maneira como foi pedida. Eu acho que foi. Se não for, critiquem, por favor. Gostamos muito de críticas. Construtivas, por favor. Não queremos nenhuma ameaça de morte nem nada. Podemos fazer um remake, apesar dos remakes serem sempre inferiores. Exatamente, podemos sempre fazer um remake. Isso também dá para fazer um episódio 6.1, né? Uma coisa assim, até acharmos a medida certa. Sim, ou então daqui a 3 anos vamos fazer o mesmo episódio e fazer de conta que isto nunca foi discutido. Exatamente, basicamente excluímos da internet. Isso também Somos não é por como aí. a Margarida Rebelo Pinto, que faz autoplágio. Exatamente. Acusações! Ridículo. Bom, Olha, aí está outra pessoa que é péssima, mas tem um excelente gosto literário.
Então, o poeta já pronto, recomendou 3 coisas, 4, aliás. Eu já disse que não recomendei o Jaime Nogueira Pinto nem a Margarida Pinto. O gajo está-te a tentar queimar, meu. Pois. Pronto, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e adeus. Para nós, entre os criminosos e as vítimas, não temos dúvidas. Nós estamos do lado dos criminosos. Deixe lá os espíritos que se automasturbam. Há aqui uns bastardos na comunicação social do continente. Eu digo bastardos para não ter que lhes chamar filhos de... Isto é uma paródia de república.